Eu só percebi que algo tentou me matar naquela madrugada quando, horas depois, já fora da estrada, encontrei marcas no caminhão que eu não conseguia explicar. E o mais assustador é que eu não lembrava de quando aquilo tinha acontecido, como se partes daquela viagem tivessem sido arrancadas da minha memória. Mas tudo começou de forma comum, como qualquer outra jornada pela BR-116, quando eu decidi seguir viagem no meio da madrugada, acreditando que seria apenas mais um trajeto longo e cansativo. Eu estava confiante, focado no trabalho, repetindo mentalmente que conhecia aquela estrada como a palma da mão, ignorando a sensação estranha de que aquela noite parecia errada desde o início. Quanto mais eu avançava, mais a ideia de que algo me observava sem que eu percebesse se tornava presente, não como medo imediato, mas como uma pressão constante que não me deixava relaxar. Eu ainda não sabia, naquele momento, que aquela estrada não estava apenas testando meu cansaço, mas minha atenção, minha mente e minhas decisões, como se estivesse me conduzindo, passo a passo, para um erro que eu não podia cometer. E foi exatamente ali, nos primeiros quilômetros, que tudo começou a sair do controle. Conforme os quilômetros avançavam, comecei a perceber interferências estranhas na minha concentração, pensamentos que surgiam do nada e não pareciam meus, como ideias empurradas para dentro da cabeça no momento exato em que eu precisava manter o foco total na estrada. Era como se algo tentasse conduzir minhas decisões de forma sutil, sugerindo pequenas distrações, questionamentos inúteis e dúvidas que nunca costumavam aparecer durante uma viagem comum. Em certos trechos, eu me pegava prestes a desviar a atenção por motivos banais, sem perceber como aquilo começava, e só me dava conta quando precisava corrigir rapidamente a condução. A sensação não era de medo imediato, mas de manipulação, como se minha mente estivesse sendo testada aos poucos, empurrada para o limite sem que eu percebesse. Eu ainda tentava justificar tudo como cansaço acumulado, mas havia um padrão inquietante nessas interferências, sempre surgindo nos pontos mais críticos do trajeto. Mesmo sem entender o que estava acontecendo, ficou claro que aquela estrada não estava apenas sendo percorrida, ela estava interagindo comigo, e a madrugada parecia determinada a me conduzir para algo que eu ainda não conseguia enxergar. Em determinado momento da madrugada, comecei a notar lapsos estranhos na minha percepção do tempo, como se trechos inteiros da estrada simplesmente não existissem na minha memória, e isso me deixou em alerta, porque eu nunca perdi noção do percurso daquela forma. Eu me dava conta de que já tinha passado por certos pontos sem lembrar de como cheguei até eles, e essa ausência de lembrança vinha sempre acompanhada de uma sensação de indução, como se algo tivesse assumido o controle enquanto minha atenção era desviada de maneira quase imperceptível. Minha mente tentava reagir, criando esforço redobrado para se manter lúcida, mas quanto mais eu forçava a concentração, mais surgiam pensamentos insistentes me convidando a relaxar, a confiar, a deixar seguir no automático por alguns instantes. Não era um impulso brusco, era uma influência paciente, calculada, que parecia estudar minhas reações e ajustar a pressão pouco a pouco. Foi ali que entendi que aquela viagem não se tratava apenas de atravessar quilômetros, mas de resistir a algo que estava tentando me conduzir silenciosamente para um erro definitivo, e a sensação de que aquilo estava só começando se tornou impossível de ignorar. Foi depois disso que percebi que aquelas interferências começaram a ganhar forma dentro da minha própria lógica, criando situações que pareciam exigir decisões imediatas sem motivo real. Em certos momentos, eu tinha a convicção de que precisava reduzir a velocidade ou mudar levemente o trajeto, mesmo sem haver qualquer razão prática para isso, como se uma falsa urgência estivesse sendo implantada na minha mente. O mais inquietante era a naturalidade com que esses impulsos surgiam, quase convincentes, como se fossem escolhas minhas. Sempre que eu quase cedia, algo dentro de mim reagia no último instante, trazendo uma lucidez forçada, como um alerta interno difícil de explicar. Essa alternância entre controle e perda momentânea começou a me desgastar de um jeito diferente do cansaço físico. Era uma exaustão mental profunda, estratégica,
que parecia ter o objetivo claro de me levar ao erro sem confronto direto. E enquanto eu lutava para manter cada decisão sob meu domínio, ficou evidente que aquilo estava evoluindo, que a madrugada ainda guardava algo mais direto, mais insistente, e que essa pressão inicial era apenas a preparação para o que viria a seguir. A partir daquele ponto, a pressão se intensificou de uma forma mais agressiva, como se aquilo tivesse percebido que eu estava resistindo mais do que o esperado. Surgiam impulsos repentinos para tomar decisões erradas, pequenas escolhas que, isoladas, pareciam inofensivas, mas que juntas poderiam resultar em algo irreversível. Em vários momentos, eu me vi prestes a agir no automático, confiando em uma falsa sensação de segurança que não combinava com a situação real. Era como se alguém estivesse tentando me convencer de que eu estava no controle total, quando, na verdade, cada segundo exigia esforço consciente para não ceder. Minha mente começou a se fragmentar entre o raciocínio lógico e uma vontade inexplicável de facilitar tudo, de parar de lutar contra aquela condução invisível. Eu sentia que cada resistência minha gerava uma resposta mais insistente, como se aquilo estivesse ajustando a estratégia, testando meus limites com paciência. Foi nesse estágio que percebi que a madrugada não estava apenas tentando me confundir, mas me desgastar até o ponto em que um único erro fosse suficiente, e a sensação de que algo mais direto estava prestes a acontecer se tornou impossível de ignorar. Em uma tentativa de quebrar aquela sequência de interferências, eu procurei contato externo, acreditando que ouvir outra pessoa poderia me ajudar a reorganizar os pensamentos. Mas o que aconteceu só aprofundou a sensação de que algo estava isolando minha mente de propósito. Qualquer tentativa de comunicação parecia retornar de forma distorcida, confusa, como se minhas próprias palavras voltassem alteradas, reforçando a ideia de que eu estava sozinho naquela situação. Isso mexeu diretamente com o meu psicológico, porque até então eu ainda acreditava que podia retomar o controle completo a qualquer momento. A partir dali, ficou claro que aquilo não queria apenas me cansar, queria me desorientar emocionalmente, fazer com que eu duvidasse das minhas próprias reações. Cada segundo sem referência externa aumentava a vulnerabilidade, e a estrada parecia se estender indefinidamente, sem progresso real. Eu sentia que quanto mais eu tentava reafirmar o controle, mais aquela influência encontrava formas de me empurrar para decisões perigosas, como se estivesse aguardando apenas uma falha mínima de atenção para avançar ao próximo estágio. Algo que eu ainda não conseguia prever, mas que já se aproximava de forma inevitável. Com o passar das horas, percebi que a madrugada parecia não avançar, como se eu estivesse preso em um intervalo que se recusava a terminar, e essa percepção começou a afetar minhas decisões de forma perigosa. Eu tinha a sensação constante de que já deveria ter chegado mais longe, de que algo estava errado com o próprio andamento da viagem, e essa dúvida alimentava uma ansiedade silenciosa que enfraquecia a minha clareza mental. Em vários momentos, pensei em parar por conta própria, não por necessidade real, mas por uma sensação fabricada de urgência, como se parar fosse a escolha mais sensata naquele instante. Ao mesmo tempo, outra parte de mim entendia que essa vontade não surgia de forma natural. Ela era induzida, construída passo a passo ao longo da madrugada. Essa contradição interna começou a me consumir, porque cada decisão exigia esforço extremo para não ser influenciada. E eu sentia que algo estava me conduzindo para um ponto específico, um momento em que eu teria que escolher rapidamente, sem tempo para pensar. E a certeza de que esse teste final se aproximava fez com que eu redobrasse a atenção, mesmo sem saber exatamente contra o que eu estava lutando. Em determinado ponto, senti que minha atenção estava sendo puxada com mais força, não de maneira caótica, mas direcionada, como se algo quisesse que eu focasse exatamente no que não importava. Pensamentos insistentes surgiam tentando me fazer questionar rotas, horários e até minha própria capacidade de seguir viagem,
tudo ao mesmo tempo, criando um acúmulo mental difícil de administrar. Quanto mais eu tentava simplificar as decisões, mais complexas elas pareciam se tornar dentro da minha cabeça, como se cada escolha fosse carregada de um peso exagerado. Essa sobrecarga começou a afetar meu julgamento, e eu percebi que estava a poucos instantes de cometer um erro sério simplesmente por tentar resolver tudo de uma vez. A sensação era de estar sendo empurrado para um limite específico, onde a confusão substituiria a razão. Foi nesse momento que entendi que aquilo não queria apenas me cansar ou me confundir, queria provocar uma reação impulsiva, uma decisão tomada no desespero. E ao perceber isso, tive a certeza de que o ponto mais crítico da madrugada estava próximo, porque aquela pressão não estava mais se construindo, ela estava prestes a ser aplicada. Pouco depois disso, notei uma mudança sutil no ambiente ao meu redor. Não algo que pudesse ser apontado de forma concreta, mas uma sensação clara de que a influência começava a perder força, como se algo estivesse sendo forçado a recuar. A pressão mental que antes era constante passou a vir em ondas mais espaçadas, dando breves intervalos de lucidez que eu aproveitava para reorganizar os pensamentos e retomar o controle das decisões. Ainda assim, esses momentos de alívio pareciam provocativos, quase como uma falsa trégua, porque vinham acompanhados de uma tentativa final de me convencer de que o perigo tinha passado. Eu sentia que baixar a guarda naquele instante seria exatamente o erro esperado, e por isso mantive a atenção elevada, mesmo com o desgaste acumulado. Cada avanço parecia incomodar aquilo que me acompanhava desde o início da madrugada, como se a aproximação de um ambiente mais seguro fosse algo que não deveria acontecer. A certeza de que eu estava atravessando a última fase daquela provação começou a se formar, deixando claro que o confronto ainda não tinha terminado por completo, apenas estava entrando em um estágio decisivo. Quando finalmente me aproximei de um trecho que indicava a presença humana mais constante, senti como se aquela influência estivesse sendo comprimida, reagindo de forma silenciosa, mas carregada de tensão. Não havia mais a mesma insistência direta, porém uma sensação pesada permanecia, como se algo observasse à distância, aguardando uma última oportunidade. Meus pensamentos começaram a clarear, mas junto com essa lucidez, veio uma percepção inquietante de que eu tinha sido levado muito além do que imaginava, como se aquela madrugada tivesse deixado marcas que não eram apenas psicológicas. Mesmo com o controle retomado, eu sentia que qualquer descuido ainda poderia ser usado contra mim, como se aquela presença não tivesse desistido completamente, apenas mudado de estratégia. A estrada seguia, aparentemente normal, mas a impressão de estar sendo acompanhado não desapareceu de imediato. Ela apenas se afastou, dando espaço para um silêncio carregado de intenção. Foi nesse momento que compreendi que aquilo não tinha terminado ali, que o verdadeiro impacto daquela noite ainda estava por vir e que o encerramento daquela viagem não significaria o fim do que eu tinha enfrentado. Só depois de parar completamente e sair daquele trecho é que a dimensão real do que aconteceu começou a se organizar na minha mente, não como alívio imediato, mas como um entendimento tardio de que eu tinha sido conduzido, testado e quase vencido ao longo de toda a madrugada. A viagem terminou, mas a sensação de que algo tentou assumir minhas decisões permaneceu comigo, como uma sombra que não dependia mais da estrada para existir. O mais perturbador foi perceber que, se eu tivesse cedido em apenas um daqueles momentos, nada teria parecido estranho para quem visse de fora. Tudo poderia ser explicado como falha humana, distração ou cansaço. Essa constatação deixou claro que o que enfrentei não precisava se revelar de forma explícita para ser perigoso. Bastava agir de forma silenciosa, paciente e contínua. Ao entender isso, percebi que aquela não foi apenas mais uma viagem difícil, foi um aviso direto de que existem experiências que não deixam marcas visíveis, mas alteram para sempre a forma como você enxerga uma estrada,
uma madrugada e a própria ideia de estar no controle. E é por isso que essa história não termina aqui, porque o que começou naquela noite ainda exige ser contado. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.